Boas, maltinho. Se por acaso se enganaram e vieram parar a este podcast, fiquem sabendo que nós somos 4 amigos, finalistas de um mestrado em Engenharia, que nas palavras de um de nós, o cão, decidiram vir bater umas bolas sobre alguns temas, nomeadamente finanças pessoais, emprego e tecnologia. A mim, tratem por Carrasco e comigo tenho o cão, o Chico e o Pedro. Dito isto, espero que não se fartem da minha introdução e sejam bem-vindos a mais um episódio de Sushi Time. Boas pessoal, bem-vindos a mais um grande episódio de Sushi Time, sejam muito bem-vindos ao nosso 20º episódio. Ainda agora, antes de começarmos a gravar, estávamos todos canalizados em como é que isto faz 5 meses, isto salvo seja o nosso grande projeto. Portanto, hoje temos 3 grandes temas. Começamos com o tema do cão, que nos vai falar um bocadinho sobre Smart Cities e um projeto um concurso público que a EML está a lançar. Temos também o Chico, que nos vai falar sobre: será que precisamos de 40 horas semanais para trabalhar? Não sei, vamos falar sobre isso a seguir. E o Pedro, com base no grande documentário da Netflix, que já agora aconselhamos, eu pessoalmente aconselho todos a verem, vai-nos trazer um bocadinho sobre a forma como a inteligência artificial está a dominar o mundo. Antes de irmos ao podcast, fazer aquela cena, vocês já sabem que é redes sociais. Pessoal, bora lá, partilhar, seguir-nos no Instagram, falar connosco e tudo mais. Vocês sabem a lenga-lenga toda. E, portanto, bora lá. Cão, começa. Bom, eu só queria que achei piada tu fizeste publicidade ao documentário, mas nem disseste o nome do documentário. Eu depois ia dizer, da Social Dilemma. Deixa para o Pedro. Deixa para o Pedro. Sim, okay. Depois voltamos. Só achei piada. É para ficar para o final do episódio. Exatamente, foi um teaser. Eu já vim aqui a e estragaste. Não, mas de facto, pronto, o meu tema vem no sentido de eu vi uma notícia em que a EML lançou um concurso público para basicamente tentar implementar um sistema inteligente de mobilidade em Lisboa. Pronto, e consoante isto eu achei de facto que é algo que faz bastante sentido, porque principalmente eu acho que ainda faz mais sentido com o futuro nos carros autónomos, que isto termos, por exemplo, isto acho que pelo que eu estive a ler vai passar muito por tentar que a rede de semáforos esteja toda conectada e ligada, ou seja, tentar que o trânsito flua melhor, e se, por exemplo, não houver necessidade de passar um semáforo de verde para vermelho, que se não existir mais ninguém e não se faz essa passagem e mantém-se verde, e tentar que o trânsito flua melhor. E basicamente o que eu queria trazer aqui também e falar com vocês é o que é que acham que pode ser feito para mais neste sistema ao nível da mobilidade, não só automóvel, mas mesmo mobilidade de pessoas no geral, de transportes públicos. De certeza que todos já viram, por exemplo, quando se vê muito falar de Smart Cities, aquelas imagens daqueles comboizinhos que passam por cima das estradas e não sei o quê. Se vocês acham que isso é só ficção ou se de alguma forma pode ser realidade, ou se vamos ficar muito pelos carros e mais numa vertente de carros autónomos e pronto, virado para os elétricos. Queria saber um bocado o que é que vocês pensam sobre isso e falarmos um bocadinho sobre isto. Olha, logo uma coisa que posso dizer já, é que se pode muito ver em Lisboa agora, que a tentativa é tentar mudar o meio de transporte para a bicicleta. Estão a pôr ciclovias em todo o lado. Estão até a reduzir muitas vezes vias de estradas com algum tráfego para meterem ciclovias a passar lá. Pronto, muita gente já está a começar a chatear-se com isso, mas eu sou totalmente a favor. Aliás, a minha rua, todas as ruas aqui à volta da minha casa já têm a hipótese de fazer circulação por bicicleta. O limite de velocidade para os carros está a 30 km por hora, ou seja, mesmo também para... Ou seja, desincentivar cada vez mais o uso do carro e incentivar o uso da bicicleta. Portanto, antes ainda dos carros autónomos, ou seja, eu vejo que um dos objetivos a curto prazo é tentar fazer esta mudança para bicicletas. Portanto, antes sequer dos carros autónomos, se calhar uma tentativa de Smart City podia ser também com vista na utilização de bicicletas como meio de transporte, antes ainda de ir para os carros autónomos. Não sei se vocês também têm essa ideia ou não. Eu aqui, quando eu falo de Smart Cities, nem queria tanto ir por esse aspecto da mobilidade, porque isso não é necessariamente smart, mas é porque existem muitas coisas que pode-se fazer, e aqui queria realçar aqui 2 pontos. Um deles é que Portugal está a apostar fortemente nisso. Nós, no final deste mês, entre 22 a 24, vai haver o Portugal Smart City Summit,
2020, aqui em Lisboa, que é efetivamente para discutir ideias e perceber como é que, o que é que se pode fazer na realidade portuguesa, e vamos dar exemplos do que já é feito cá. E também aqui outro ponto que acho muito importante, que é o que nós já ouvimos falar do 5G, e isso efetivamente vai permitir, muitas vezes ouve-se falar do 5G como uma grande velocidade que vai trazer, mas a grande melhoria que vai trazer não é bem essa, apesar de isso também ser uma coisa boa. É a quantidade de dispositivos que podemos ter conectados à internet, que, por exemplo, atualmente nós hoje temos em média um dispositivo conectado à internet por cada pessoa no planeta. E nós, espera-se daqui a 20, 30 anos, isso passe para até 100 dispositivos conectados à internet por cada pessoa. Isso vai permitir tu teres o caixa de lixo ligado à internet. Diz? Ok. Sim, continua, desculpa. Isto vai permitir, tipo, teres o caixote do lixo ligado à internet, teres cada lâmpada, teres tudo e mais alguma coisa conectada à internet. E aí consegues fazer coisas muito interessantes e realmente inteligentes que utilizem todos estes dados que estão a ser produzidos para benefício das pessoas. Desde a gestão de... Por exemplo, podias falar aqui um bocadinho mais de qual é a ideia da ML, porque assenta efetivamente nisso. Pelo pouco que eu tive aqui a ler, também honestamente não li assim tanto a fundo sobre isto, mas basicamente a rede de semáforos em Lisboa são 547 interseções. E, por exemplo, acho que muita da base ainda está feita num sistema central que é da década de 80 e claramente não acompanhou a evolução da mobilidade que já falámos muito aqui. E é muito por aí que eles querem desenvolver isto. Eles querem tentar criar uma rede inteligente de semáforos. Muito por aí. Onde é que o trânsito está congestionado, por onde é que exato. E tentar... Sim. É isso. E, por exemplo, depois, pronto, já era que eu estava a falar no futuro, principalmente com carros autónomos, acho que ainda vai fazer mais sentido porque, por exemplo, no limite, tu nunca irás precisar de parar no trânsito. É sempre tudo a não andar. precisas de conduzir sequer. Tu basicamente isso é carro, mas ele liga só o próprio sistema da cidade de Lisboa. Não, é isso sim. O que ele está a dizer é mesmo os carros autónomos nunca terem de parar. Porque como no todos limite... eles sabem onde é que todos os outros estão... E sabem gerir tipo qual é a velocidade por aqui, que eles têm que fazer. O outro vai dar a volta pelo outro lado. Exato, tem que fazer o percurso para nunca pararem e tipo... mesmo em termos de eficiência é melhor, de... Sim, outro dia ouvi uma ideia muito engraçada que é, não sei se, que eu na altura nunca tinha pensado nisso e provavelmente cá vocês também não, que é, há claramente um problema, isto ainda numa perspectiva mais próxima em que o carro ainda continua a dominar as cidades, e há claramente um problema de estacionar o carro nas grandes cidades, que nós vemos isto todos os dias aqui em Lisboa. Mas se nós repararmos, imagina, se nós só considerarmos o espaço público para estacionamento, há claramente um problema de estacionamento. Mas se nós considerássemos as garagens das pessoas, aí já não havia um problema. E se repararem, a maior parte das pessoas que moram em Lisboa, que tem uma garagem, utiliza o carro para ir para o outro lado de Lisboa, logo a sua garagem fica vazia. Se houvesse um sistema, lá está, e é aqui isto que as Smart Cities vão conseguir fazer, que é, imagina que esse lugar passa a ser público enquanto o teu carro está fora. Tu aí revolucionas a forma de estacionar, porque permites muito mais estacionamento sem teres que estar a roubar espaço público para criar esse estacionamento. Isso claramente ajudaria imenso, mas achas que, por exemplo, no centro de Lisboa, que isso conseguia resolver alguma coisa? São tudo empresas quase, imagina, centro de Lisboa, Lisboa Centro, ali estamos a falar da zona de Marquês de Pombal, Saldanha, é quase tudo empresas que lá está, são poucas as pessoas que lá moram, ou as pessoas que moram lá não têm propriamente garagens ou estacionamentos, ou têm aqueles públicos, sim, né? mas ainda há alguns prédios, por exemplo, que têm. Sim, acho que era uma solução. Ainda assim fazer as coisas não, e outras ideias. Uma coisa útil, por exemplo, que me lembrei já há algum tempo, que o Lisboa poderia usar e dava imenso jeito, especialmente a dois de nós aqui no podcast que usam bastante a gira. Podiam arranjar, por exemplo, é fácil de fazer, é um preditor, tipo, conforme nos dados que temos desde
desde que as giras foram criadas, a fazer um preditor de em que pontos de estacionamento é que há mais giras tipo, ocupadas por hora, estás a ver? Porque imagina, tu apanhas uma Eu gira... faço quase aqui um preditor de cabeça. Pois, eu também. É que era fazer. mas Olha, não aqui tens à isso. porta de minha casa era carregarem com força que eu sempre que saio nunca há. Ali nas horas críticas é impressionante. Tá, mas É assim, sempre- com esse preditor, tu integravas isso com a aplicação das giras e tu sabias onde é que, tipo, sabias mais ou menos, dizias mais ou menos quando é que quis deixar a bicicleta e ele dizia-te logo se já ia estar ocupada ou não quando lá chegasse, ou tipo uma probabilidade daquilo estar ocupado. E tu assim... Yeah. Pá, ok, vocês são utilizadores regulares, mas alguém que não fosse, Tô, que não mas sabe estou como é que isso a perceber. funciona... Não, já me Pá, dava é uma uma sorte, cena já me dava gira uma e não sorte. é assim tão difícil de se fazer. Basta ter dados. Sim. O problema é Não, que depois, concordo. como é que atuas? Porque aí a parte fixe seria ter as bicicletas autónomas que se deslocariam para onde eram precisas. Não, é só o facto de tu tens informação Então, para... isso ainda tipo, falta muito para chegar aí. Pois, exato. Mas isso tipo, é só muito teres a bom. informação não ia Sim, resolver sim. o problema por si só. Ei, Não, eu acho que isso podia ter resolver, bicicletas olha. autónomas era incrível. Pois era. Mas quê? Vão para o ponto que tu querias? Sim. Imagina, compensavam a frota. Imagina, de manhã iam todas para o sítio onde era preciso. Depois iam para outro sítio que não era preciso. sim. Então, olha... Agora eu já estou aqui um bocado a divagar, mas pronto. Imaginem, tipo, nas ciclovias, com as estações de giras, se fossem ligadas tipo elétrico ou tipo metro, e as bicicletas estavam sempre a andar. Sempre a circular. Estava tipo, Isso imagina, era elas lindo. estavam distanciadas por tipo, pá, X metros, Sim, vá, sim. em cada 50 metros passava um. Tipo, elas estavam tipo, com distância de 50 metros e tipo, iam sempre a andar e tu tipo, entravas e... Entravas, não é? Não, ou por exemplo, essa linha, a linha que, por exemplo, imagina uma linha sempre em frente. Essa linha podia ter uma bifurcação, assim, de só 10 metros para o lado e voltava a entrar. Para quê? Quando alguém quisesse apanhar uma gira, quando alguém quisesse apanhar uma bicicleta, dizia, eu vou entrar aqui. E uma gira saía dali, estás a ver? Yeah. Ia para a bifurcação e ficava à espera que tu E andava entrasses. mais Tu devagar, entrava... tipo, paragem nas Exato. boxes. Parava exatamente ali à espera que tu a apanhasses. Tu apanhavas, ela ia sozinha, entrava na linha e punha-se a andar. Portanto, uma bicicleta autónoma, para além de carros autónomos, bicicletas Não é autónomas. E totalmente já agora é autónoma, autónoma enquanto estás lá em imagina, cima. Não é Putos, bem bora autónoma, fazer uma ela- cidade. Bora fazer ela- uma cidade. E a Ela correr só bué da tem bem. que parar no semáforo e pronto, e seguir a linha. Calma, já Estava aqui a agora ver outras ideias. eu não vi os planos da EML, mas não sei, não falam também de cenas como, por exemplo, sistemas de iluminação inteligentes e coisas desse género para eficiência de energia. Aqui é mesmo mais em termos de Epá, eu disse aí já mobilidade, tenho não é dúvidas, tanto porque de... há Pronto, aquela porque cena acho que é, Acho que imagina. isso aí nem sei se isso entra no, Não, nos pois. encargos da EML. Tipo, acho que isso Mas é que imagina, há aquela cena que as luzes podiam se reduzir enquanto não está lá ninguém. Mas tu querias Sim. entrar numa rua que está tipo meio às escuras. Não, mas Se tu ela já- tinha... não, com o assim- sensor ela podia eliminar quando tu lá passasses. Não, mas podia, bem. por exemplo, não, assim que tu estás, por exemplo, onde tu estás, as próximas 5 lâmpadas, Sim, Estava a falhar sem a palavra. lâmpadas. Podes dizer candeeiros, lâmpadas. os próximos, Candeeiros. pronto, vá, os próximos 5 candeeiros iam estar ligados para a frente e para Mas trás. isso ia ser Só estranho que eu acho que mesmo isso em assim. termos de... Porquê? Mas isso em termos de... Porque para os carros, Agora não imagina, para os carros estás habituado a luz, à noite estás mais suscetível às variações de luz. De repente estás a conduzir, as luzes ligam, luzes apagam. E por cima as Pois, luzes estou a candeeiros são perceber. fortes. Sim. Por isso é que eu acho que não se está Pois é. muito por aí. Mas pronto. E também, se calhar, o ligar e desligar também não é o mais eficiente possível e o melhor, tipo... Com os LEDs hoje em dia, ligar e desligar, acho Pois, que sim. Sim, isso é com a importante. tecnologia de LED. E não consomem, antes nem sei como é que se chamavam, Yeah, aquelas lâmpadas sim. que ligas e aquilo durava tipo 1 minuto. Vá, aquecer, Yeah. caraças. Sim. Para dar luz, não estava, parece que estavas à vela. Fluorescentes, ou como é que eles se chamavam? Incandescentes, É, não. fluorescente. É isso, sim. Pronto, essas lâmpadas, né? Exatamente. Estão-me aqui a falhar muitas palavras já. Exatamente. Pedro, já agora, olha, ainda bem que disseste isso. Falhar palavras. Porque quando usamos algoritmos de inteligência artificial, o que não nos falham é palavras, porque aquilo recompensa, não é? Forçadíssimo. Sim, senhor. Mas olha, já agora... eu Forçadíssimo, mas Pedro, já agora vá. Mas podia ter sido até feita uma ponto que acho que faz sentido com as Smart Cities e o que estávamos aqui a dizer de que se podia recolher muitos dados, ou mesmo agora das giras, recolher dados de utilização e depois usá-los para tentar fazer decisões que facilitassem mais o uso das pessoas que já é conhecido, ou seja, as rotinas já são conhecidas. Isso também iria gerar um grande fluxo de informação para centros que poderiam usá-la com intenções não muito boas. Não tão Mas pronto. positivas. Exato, mas pronto, basicamente o que eu queria trazer aqui hoje é, de facto, vi um documentário da Netflix que recomendo bastante, que é o The Social Dilemma, é o dilema das redes sociais, em que no fundo fala também da parte má da moeda,
o verso da moeda que às vezes não se vê assim tanto das redes sociais, porque é um bocado óbvio de reparar quais é que são os aspectos positivos das redes sociais e das novas tecnologias e de estar tudo conectado. Eu consigo falar com amigos à distância, a comunicação é toda muito mais fácil. Pronto, há coisas que são mágicas que há 10 anos ou há 20 anos se calhar seriam magia. Eu posso neste momento sair de carro e com o meu telemóvel digo que eu quero ir para a Baixa e vem-me aqui um Uber e eu daqui a um minuto estou a apanhar um Uber, daqui a 15 minutos estou na Baixa. Isto é absolutamente mágico. Portanto, é muito fácil de ver as partes positivas. Pronto, onde às vezes não só não é fácil, como as pessoas não sabem, e talvez fosse importante que soubessem, a parte negativa também, é que todas estas empresas ou seja, toda esta tecnologia que nos está a ser fornecida vem de empresas. E estas empresas têm um objetivo, que é fazer dinheiro e maximizar os lucros. E portanto, quando nós estamos a usar muitos destes recursos, e a maior parte das vezes de borla, como por exemplo Facebooks, Instagrams, Whatsapps, se nós não estamos a pagar para usar o produto, então o mais provável é que nós sejamos o produto. Ou seja, nós é que estamos a ser vendidos. E o que acaba por acontecer é que nós também não temos não temos bem uma palavra a dizer nisto, e nós estamos a ser manipulados sem sequer nos apercebermos. Isto depois leva a muitas outras causas desastrosas, até diria eu. O Carrasco e o Chico também tiveram a oportunidade de ver este documentário. O cão anda um bocado atrapalhado com trabalho, não teve tempo, mas também vai ver daqui a pouco tempo. Mas no fundo, quem tem ouvido o podcast, a grande maioria dos temas já foram falados. O que ali trouxeram foi mais uma materialização daquilo que tínhamos falado, daquilo que já tínhamos falado, com factos, com pessoas que estiveram mesmo dentro da indústria e que estiveram dentro dessas empresas e que saíram revoltados com dilemas éticos e etc. E pronto, eu queria um bocado aqui lançar este tema e falámos outra vez um bocado sobre isto, porque como eu acabei de ver o documentário, isto está fresco e venho aqui com algumas ideias para falar sobre este tema e espero que vocês também venham. Diz, Chico. A parte uma das partes que eu gostei mais, eu gostei de várias porque achei que eles foram um bocadinho mais à frente e um bocadinho mais além daqueles chavões, como esse que tu disseste aí, de que se não pagas então é porque tu és o produto. E um dos aspectos que muitas vezes se diz e que vem associado a isso que tu disseste é que eles dizem se não estamos a pagar então é porque somos nós o produto, e estas empresas estão a coletar montes de dados para vender os dados. Tipo, e há aqui uma concepção errada que eu próprio sem querer também a tinha, acho eu, porque era capaz de dizer isso e pensando bem, não é bem assim, que é, estas empresas não estão a vender na realidade os teus dados. Tipo, o Facebook tem bué de dados sobre nós, é do interesse deles, só eles terem só eles é que serem os donos desses dados, não venderem por se venderem. Soubesse, fazer os outros negócios à volta disso. Exatamente, portanto, eles não querem vender os dados. E lá eles deram um ponto muito importante. Eles nem sequer estão preocupados com isso. Que é, o que eles não estão a vender os teus dados, eles estão a vender a uma plataforma de publicidade. Eles estão a vender a tua atenção, no fundo. Não, e não é eles isso. Eles estão a vender-te. Não, mas não é isso. É que eles não estão a vender-te. Essa é que é a concepção errada. Porque eles não estão a vender. Porque eles não têm interesse nenhum em dizerem aqui, olha, McDonald's, queres aqui os dados do Pedro? Ou dados do Francisco? Não é isso que eu digo que te vendem. Não é assim que eu digo que te vendem. Eu sei. Mas a ponto que eu achei bem interessante é este, é que o que eles estão a vender é a dizer ao McDonald's, quem é que tu queres... Não, é tipo, quem é que tu queres fazer o target de anúncios? E eles dizem, ok, quer esta pessoa... Não. O McDonald's diz, quer esta pessoa aqui em específico, arranja mais pessoas como esta. Nós sabemos, o Facebook diz, nós sabemos exatamente. fazer esse... estou a perceber. E tipo, imagina, porque eles deram lá um exemplo de pessoas, por exemplo, que acreditam em teorias de conspiração. Imagina, tu tens uma pessoa que acredita em teorias de conspiração. O Facebook consegue dizer assim, queres como estas? Olha, eu tenho aqui 10 mil pessoas que pensam igual a esta. E por isso dão boa eficácia no que vendem. E isso é que é o produto diferenciador versus outras coisas. Pá, eu achei este produto bastante interessante. Que foi um bocadinho mais além. Isso também vem num grande problema, que é o que isso acaba por fazer, e é que está também uma das coisas que eles falam muito lá é que a inteligência artificial já está, ou seja, que as pessoas têm muito medo que a inteligência artificial venha a comandar o mundo e que venha a destruir-nos, etc. E geralmente pensam em robôs que ganham inteligência própria e ficam maus e decidem que eles é que querem viver e nos matam a todos. Mas pronto, quem está ligeiramente dentro do assunto consegue, sei lá, ver com alguma facilidade que isso é muito improvável de acontecer, provavelmente nem sequer é possível. No entanto, a inteligência artificial já está a mudar bastante o mundo e a tomar bastante conta do mundo na medida em que está a empurrar
em que está a empurrar as pessoas para certos pensamentos. Ou seja, está Estás a a moldar os moldar... pensamentos. Exato, literalmente a moldar... Ou seja, isto que o Chico estava a dizer que uma pessoa que se calhar já viu 3 ou 4 vídeos de teorias da conspiração e gostou, ou viu os vídeos até ao fim, e por exemplo no YouTube guarda esses dados e viu esta pessoa, este utilizador viu 4 vídeos com teorias da conspiração. Então esta pessoa é uma pessoa mais predisposta a acreditar e a gostar destas coisas. Então o que é que o YouTube faz? Começa a recomendar vídeos com estas coisas, e estas pessoas ficam ainda mais biased, começam a ver só disto, acham que fogo de facto isto existe, está por todo o lado. Porquê? Porque essa pessoa só vê esses vídeos. Essa pessoa tem acesso a muitos desses vídeos e estão ali muito fácil acesso, e parece que é isto que eu tenho que ver. Estão muitas vezes a confirmar a posição dela. Esse é que é o problema. E esse é que é o... Aliás, não é só isso, Isto porquê? Isto porque qual é que é o grande objetivo destas empresas? É obrigar as pessoas a estar no ecrã. Porque se a pessoa está no ecrã e está a ver coisas, então aí é que eles conseguem fazer dinheiro com elas. Porque aí é que eles conseguem pôr-lhes anúncios, aí é que eles conseguem monetizar a utilização das plataformas. Se eu sou um utilizador, por exemplo, eu estou a ver vídeos no YouTube. Se eu tiver o dia todo a ver vídeos, eles podem estar durante o dia todo a porem anúncios, por exemplo, um anúncio em cada vídeo que eu vejo, ou de X em X tempo de vídeo que eu estou a ver. Se eu venho aqui e vejo só um vídeo e me vou embora, pronto, eles não fazem muito dinheiro comigo porque eu só consegui ver um anúncio. O que é que acontece? A partir do momento em que eles percebem o que é que eu quero e o que é que eu começo a ver, eles começam a recomendar-me isso e começam a empurrar-me ainda mais para esse lado. Pronto, e um dos factos interessantes que eles disseram no documentário foi que, pronto, que desde destas novas tecnologias da informação e de toda a inteligência artificial e sistemas de recomendação e etc., que os extremos políticos, não só políticos, mas as ideias mais extremistas têm crescido bastante, porque lá está uma pessoa que mais facilmente acredita numa certa coisa, ou tem umas opiniões mais viradas para um lado, assim que começa a consumir conteúdo que lhes dá ainda mais desses pontos de vista, os sistemas de recomendação ainda lhes recomendam mais esses vídeos e mais esses conteúdos e mais esses artigos, e as pessoas não é só têm acesso a isso, mas são empurradas para ver esse tipo de conteúdo e acabam por ficar com o raciocínio muito... não é raciocínio, com toda a informação que eles recebem, acaba por ser muito biased, precisamente isso. Pá, Aliás, no fundo já agora dizes, Carrasco. Não, no fundo dão-te aquilo que tu queres ver. Pá, no Exato, fundo é tipo, não tu é queres bom. ver e eles dão-te. É errado, não interessa, dão-te. Não sei se é bem o que tu queres ver. Não, eles Mas- dão-te o que tu queres ver na medida em que é aquilo que te vai ficar... Vai Não é o que tu queres ver, é o que o teu subconsciente vai Exato. agarrar o teu subconsciente. Exatamente, E lá eles exatamente. disseram uma coisa engraçada que é, eles dão-te uma falsa sensação de liberdade, porque imagina, tu no Facebook, tu escolhes os teus amigos, tu escolhes as páginas que segues. Portanto, tu dirias, Falso. olha, eu estou a ver as minhas pessoas, mas não, porque eles estão-te a filtrar o conteúdo dentro disso aí. Logo, mesmo que tu tens uma falsa sensação de escolha. Então, Não, mas olha, agora... Peraí, mas por isso- agora eu vou ser um bocado advogado do diabo. Então, mas imagina, então o que é que vocês recomendariam, o que é que vocês achavam, preferiam que fosse tudo aleatório? É que vocês também, imagina, eu Sim. concordo Também com acho que tudo o sim. que vocês estão a dizer, mas só estão a ver o lado mau disto. Porque também tem um Não, aí lado é que bom. está. Não é que está, é que o lado mau não é regulado. Eles não querem Pois, saber. aí não, é que é o para ponto já, que para eu já queria não, chegar. há um grande problema que é. Pronto, Sim, mas espera aí, nós- calma, mas imagina, não Diz, estás a ver, imagina, mas tu se calhar gostas de alguma coisa e queres ver vídeos sobre aquilo, tu queres também saber quando é que sai alguma coisa nova daquilo. Mas- E se mas eles esse- disserem- esse não é Mas eles problema. mostram-te só a versão, eles mostram Exato. só aquela versão da história, estás a ver? Porque Exato. sabem que aquilo até que te vai agarrar, não mostram, tipo, não te mostram o panorama todo. Não, eu estou Isso é que é- a isso é que é o mas grave da preferiam que situação. fosse só aleatório, mas se fosse preciso que fosse só aleatório também não iam descobrir as coisas que vocês gostavam. Não, mas é, Também, pois, estás a olha, ver? não sei. Mas eu concordo com vocês. Imagina, só que vai-te exibir tudo o que existe. Estás a ver? Tu tens a opção de escolha, tipo, quer ver isto ou quer Mas ver tu aquilo. não tens, pois, mas tu também provavelmente também não ias saber, tipo, se calhar eu acho que por um lado é verdade não ia, por exemplo, aquele loop que o Pedro estava a falar, se calhar não ia existir, mas depois também, não sei, pá, não se, mas força, Chico, diz. Pá, aqui tocaste um ponto importante e que é uma consequência do que eu vou dizer, que eles apontaram lá, que é, o problema aqui não é isso. O problema lá é o business model deles. Que é um Exatamente, business isso que eu model queria que falar, está eu queria assente realmente falar sobre isso. em a forma de ganhar dinheiro é, como o Pedro disse, agarrar-te, que é para depois mostrar-te anúncios. E para te agarrar, eles não estão-te a mostrar o que tu queres, eles estão-te a mostrar o que Exato. maximiza o teu tempo de
exibição do ecrã. Sim, sim. Muitas vezes não é o Utilização, que tu queres. exatamente. Muitas vezes não é o que tu Exatamente, queres. isso não é o que tu queres. Porque tu podes ter um Vai sistema que intrigar. recomenda o que tu queres. Exato, olha, eles davam lá, por exemplo, o exemplo de fizeram uma historiazinha de um rapaz que, pronto, ele próprio nem sequer se apercebia e achava que estava completamente livre do telemóvel e das redes sociais. E entretanto, o algoritmo do Facebook, ou não sei se era o Facebook, mas de uma rede social qualquer, começou a ver que ele estava a ter menos tempo de ecrã. Então, pronto, através os algoritmos de inteligência artificial treinaram já com milhões e milhões de pessoas e milhões de utilizadores e milhões de vezes, foi que uma pessoa com os padrões daquele rapaz, ou seja, com o estilo de vida dele, com as horas de ecrã que ele tinha, a ver as coisas que ele via, a falar com as pessoas com quem ele falava, a ver o tipo de conteúdos que ele via, eles viram que a melhor forma eles não viram. O algoritmo de inteligência artificial Sim, que sentiu que a maior probabilidade do agarrá-lo era com isto. Então o que é que punha, por exemplo? E aqui é um bom exemplo, era uma coisa que provavelmente ele não queria ver e que só lhe fazia mal. Que, por exemplo, a namorada dele, ou a ex-namorada dele, tinha arranjado um novo namorado. E então o que é que o algoritmo fazia? Punha-lhe imagens da namorada com o novo namorado, uma notificação que ele recebeu a dizer a rapariga X está no relacionamento com outro rapaz. E lá está, tu vês aquilo, ele via aquilo e não conseguia controlar, ele tinha que ir ver quem é ele. Nós bem vezes no fotos é que Instagram eles têm. recebemos tipo a pessoa X que tu nunca vês, pôs uma nova foto. Claramente aquilo é tipo, olha, eu não me lembro desta Exato. pessoa há bem tempo, deixa lá ir ver. Sim. Exato. Epá, só Sim, agora epá, pois já. E já agora um Diz grande isto. problema que apontaram foi que eles, mesmo que isto fosse regulado, ou mesmo que isto pudesse ser regulado, é muito complicado, porque lá está, o business model é este. Tu queres que a pessoa esteja o mais tempo possível ao ecrã. Então, o que os algoritmos de inteligência artificial vão fazer é, vão ficar treinados de forma a darem-te conteúdo que te agarra ao ecrã o máximo possível. Isto é o que eles estão a pensar, porque isto é o que vai dar dinheiro ao Facebook, ou seja, a quem for, ou estas empresas. Se tu quisesses, por exemplo, agora vou dar só um exemplo para poder explicar isto que eu estou a querer dizer. Eles disseram uma coisa que eu também achei interessantíssima, que foi que as notícias falsas espalham-se 6 vezes mais rápido que as notícias verdadeiras. 6 vezes mais rápido. E chegam a mais gente. Isto pronto, há um ter pegado numa certa amostra e fizeram as estatísticas e fez o resultado que deu. Se tu quiseres, imagina que tu agora querias que o sistema de recomendação dissesse, ok, agora vou mudar isto, nem sequer quero saber da receita, não quero saber do tempo que as pessoas estão no ecrã. Queria, por exemplo, agora eu quero é que o algoritmo mostre, a prioridade seja mostrar notícias verdadeiras. O algoritmo nem sequer sabe isso. Como é que tu treinas? Ou seja, nós aqui, pronto, sabemos mais ou menos como é que se treina, sei lá, por exemplo, um modelo de machine learning. É dar dados de entrada e ver se a saída está correta ou incorreta. Mas está-se a desenvolver muito sobre isso. Ainda há pouco tempo eu também vi a Microsoft a lançar um produto para tentar detectar vídeos fake. Perder a veracidade. A veracidade de vídeos fake, e isso está-se a desenvolver muito Sim. Mas nessa mesmo que onda, tu porque é quisesses- de facto um grande problema, porque Pois é. hoje em dia com os avanços tecnológicos, pronto, fake como news, tudo, as fake news são vai para o bom perigosíssimas. como vai para o mau, e tipo, Exato. há avanços tecnológicos também nos dois lados. Então, mas aqui é que está. Como é que tu sequer dizes a uma empresa? Porque, pronto, o foco da empresa é fazer dinheiro, é maximizar lucros. E pronto, isto vai desde o CEO e todas as camadas, as ordens que cada um tem é desenvolverem o produto no sentido de maximizar a receita. Portanto, tu, a partir do momento em que, por exemplo, começas a meter estas variáveis em conta, se tu dizes, agora o que eu quero que seja mais recomendado é um vídeo que seja, que tenha a ver com a veracidade e não com o que te agarra ao ecrã. Tu ias perder, no fundo, todo o business model. Ou seja, tu para fazeres um treino desta forma, ias estar a dar zero de importância ao dinheiro que a empresa faz. Portanto, como é que tu sequer irias convencer ou levar a que estas coisas acontecessem sem uma entidade reguladora ou com uma lei ou uma coisa assim de género, que é bastante complicado. Desculpa, Chico, diz. Na boa. Eu só queria trazer aqui duas coisas que é para uma discussão futura, que é dois tópicos. Que é, se acham que estas plataformas devem ser accountable pelo seu conteúdo, ou seja, elas atualmente funcionam como uma public square, que imagina, numa praça pública onde nós estávamos, ninguém pode controlar o que nós estamos lá a falar. Mas na realidade, elas não são bem uma praça pública, porque elas podem controlar e controlam o que lá se passa. Portanto, deverão elas ter responsabilidade sobre o que lá se passa. E a segunda é falar sobre modelos de negócio alternativos, porque claramente este business model que eles têm Exato. é errado. Mas pronto, errado, isto tem que exato. ficar É para isso, outro mas dia. pegando isso estás a dizer, mas tipo, isto no último caso, isto é um serviço privado. E as pessoas só estão lá
estão num serviço privado, isto não é um serviço público, tipo, eu acho que é muito complicado de regular nesse. Não, mas imagina, tu estás no estádio de futebol, começas à porrada com as pessoas ao lado, o clube é responsável por as pessoas garantir a segurança de quem lá está. Apesar de ser um serviço privado. Porque Não, eles estão a garantir a segurança, sim, mas imagina, isso também tem que ser, porque aí tu já invadiste, em teoria também imagina, quando há casos de quebras de lei nas redes sociais, também tem que existir intervenção. Mas muito do que estamos a falar aqui não são bem crimes. Não, mas por exemplo, tu não podes, se puseres uma publicidade com uma notícia falsa, pusinhas um outdoor com... Aí não podias. Então, mas isso faz sentido. Está bem, mas imagina. Mas uma rede social podes. Mas como é que tu controlas uma notícia falsa? Depois também é essa a questão. Hoje em dia também é complicado. Não, mas é que imagina, uma coisa é a notícia que é partilhada. Outro grande problema é a própria publicidade, em que eu vou lá... Gerada. Sim, exatamente. Sim. E aí tu podias controlar. Podes controlar a entrada. A partilha dos utilizadores é mais difícil. Mas acho que pelo que tivemos a discutir aqui, pá, como o Pedro disse, eu não vi. Acho que o problema nem está tanto nesse aspecto de gerirem notícias falsas, mas é tipo meio a disseminação. Pois. Prontos, destes extremos, que era aquilo que está a dizer. Imagina, uma posição extremada é muito mais viral que uma posição ponderada, e o Twitter é o maior. É o maior, mais forte nisto tudo. Tipo, só as posições extremadas é que são virais e que dão barulho. Pá, desculpa, uma posição ponderada não interessa. De tema. E só fazer uma última pergunta que eu estou para fazer aqui há algum tempo. Deixa-me só dizer uma coisa já agora, só para confirmar, não é para confirmar, mas queria só deixar aqui uma última, muito rápido, desculpa, que rasco. Tens de jogar este tema outra vez. É só, não, pois sempre, mas é só uma coisa que estava a dizer disto empurrar demasiadas pessoas para, sei lá, uma pessoa que tenha uma opinião mais inclinada para um lado, estes sistemas de recomendação e esta exposição das redes sociais que nos vai empurrar para um extremo rapidamente. Nós às vezes quando vemos pessoas com opiniões e com ideias que ficamos, como é que este gajo acredita nisto? Como é que esta pessoa está a dizer isto? Como é que raio de ideia completamente descabida é esta que está a sair da boca daquela pessoa? E às vezes até pessoas que poderiam parecer sóbrias em muitas coisas da vida e depois dizem estas coisas. E lá está, o que acontece é que a informação a que eles estão expostos não é a mesma a que eu estou exposto. Pois. Ou seja, a minha verdade, os meus factos quase que são diferentes dos factos daquela pessoa. Por exemplo, teorias da conspiração, em que, sei lá, uma pessoa que diga que ninguém foi à Lua nunca. Eu nunca vi nada disso. Aquela pessoa sempre que abre o YouTube recebe montes de vídeos e posts a falar sobre isso, e ela pensa, isto de facto é verdade, muita gente concorda comigo, esta é a verdade que eu estou a ver. E agora, só para concluir, que eu sei que já estou mesmo a esticar a corda, muitas vezes, por exemplo, na barra de pesquisa do Google, quando nós pesquisamos alguma coisa, nós recebemos logo ali uma recomendação das primeiras coisas que são mais pesquisadas, etc, etc. E o Google dá resultados diferentes de pessoa para pessoa, de região para região. Ou seja, lá está, a informação que nós temos postos é tão diferente que é quase como se as verdades que nos são dadas são diferentes de pessoa para pessoa, e isto gera muitos conflitos e divergências de ideias, e lá está, isto muitas vezes extremismos, e pronto, desculpa lá, caralho. Pega lá. Não, estava, eu tinha uma pergunta, mas já estamos um bocado em cima do tempo, portanto, não, faz mal, seguimos, havemos cá voltar, portanto, Chico. Exatamente. Tema. Pronto, olha, eu queria falar aqui um bocadinho das 40 horas semanais, dos trabalhos das 9 às 5. Isto veio no seguimento de um vídeo do Economics Explained, como já muitos outros temas que aparecerão aqui, em que se fala cada vez mais, que imagina, cada vez mais, já repeti 500 vezes cada vez mais, portanto, cada vez mais, a tecnologia permite a criação de maior riqueza e valor, e muitas vezes podemos dizer, ok, esse valor muitas vezes pode estar associado ao mercado de valores e não se refletir diretamente nas pessoas, mas as pessoas hoje vivem melhor e uma máquina que produza mais consegue alimentar mais pessoas e tudo isso. Logo, só faz sentido que as pessoas trabalhem cada vez menos, supostamente, porque uma hora de trabalho ela conseguiria produzir mais do que o que quer que ela esteja a produzir, seja comida, seja algo físico ou algo digital. Mas este vídeo pega aqui, vou dar aqui uma pequena história do que eles fazem, que é, imagina, quando toda a gente era agricultor, um agricultor, se ele trabalhar mais horas, a terra não vai dar mais frutos ou mais plantas, dá o que dá. Logo, trabalhar mais não produz mais diretamente. E o que acontece é que muitas vezes ele, quando está na parte de plantar ou colher, tem que trabalhar bué, mas do resto do ano tem que trabalhar pouco porque não há nada para fazer. Com a Revolução Industrial, as pessoas começaram a trabalhar em fábricas, e quando estás numa fábrica, se tu produzes X peças por hora, se trabalhares mais horas, produzes mais peças. Logo, trabalhar mais, produz mais.
Logo, o que aconteceu? As pessoas começaram a trabalhar 80 horas, 90 horas, montes de horas por semana, e começaram os primeiros sindicatos e as leis laborais para tentar reduzir isto. Logo, e uma grande coisa que se percebeu foi, ok, as pessoas precisam ter tempo livre, por se tiverem tempo livre, vão querer comprar coisas. Se não têm tempo livre, não compram nada. Logo, é o win-win para os dois. Trabalham menos e as empresas acabam por ter a quem vender coisas. Logo, isto aqui, apareceu aqui a vantagem do trabalho das 9 às 5, assim garante-se que as pessoas têm tempo para consumir, que mais ou menos todas as empresas estão abertas à mesma hora, e que as pessoas que mais ou menos conseguem fazer negócios facilmente, e tu sabes que ligares à outra pessoa, à outra empresa, sabes que vai estar lá alguém para atender o telefone. No entanto, se nós fizermos aqui um fast forward para hoje em dia, em que temos ainda muito este trabalho da Revolução Industrial, o trabalho repetitivo, em que mais horas equivale a produzir mais, mas se nós formos ver muitos trabalhos, isso não é verdade. Imaginam um trabalho de uma pessoa que trabalha de escritório em que esteja a fazer gestão ou produzir relatórios. Claramente, no final do mês ela tem que produzir um relatório, no final do mês ela tem montes de trabalho, mas durante o mês cá tem pouco trabalho porque ainda está à espera dos dados serem produzidos. Logo, trabalhar mais não produz mais. Aliás, há uma estatística que para este tipo de trabalhos apenas 45% das 9 às 5 é que é gasto a trabalhar. Mas, se nós formos ver, ao longo do mês, se calhar existe, é 10% no início do mês, e se calhar as pessoas estão a trabalhar mais que as 40 horas por semana no final. Pá, e aqui é que eu queria falar aqui um bocadinho disto, porque, por exemplo, nós vamos ser engenheiros, provavelmente, e o trabalho do engenheiro, trabalhar mais produz mais, porque pensando que um engenheiro resolve problemas, quanto mais horas trabalhar, mais problemas ele vai conseguir resolver. E queria aqui falar aqui um bocadinho da vossa, qual é a vossa opinião, e com isso eu depois vou trazer aqui alguns pontos de vista. Força, Pedro. Pá, eu relativamente às 40 horas por semana ou 8 horas por dia, pá, eu acho que o número em si é claramente uma construção social, não só porque, pronto, nos países muda se calhar o valor de país para país, como é um valor que já está estabelecido há tanto tempo, e lá está, o que se produz é tão diferente e trabalha-se de forma tão diferente do que se trabalhava se calhar há uns anos em que os valores eram os mesmos, que nunca faria sentido ter sempre os mesmos números. Portanto, logo aí eu acho que é uma construção social. Pronto, e depois o outro ponto que eu também acho que acontece bastante é que, ok, é por um lado uma construção social, por outro é uma forma relativamente fácil de regulares o trabalho de uma pessoa, um trabalhador numa empresa. Ou seja, imagina que tu agora dizias a uma pessoa, ou um trabalhador, que o que tu tens de fazer é isto. E ele, que se calhar fazia aquilo, em vez de fazer num mês, fazia aquilo em 2 horas, porque descobriu uma forma de fazer aquilo de forma diferente, ou então, por alguma razão fez em muito menos tempo do que era suposto. Pronto, então o que essa pessoa ia fazer? Ia trabalhar 2 horas e não trabalhava o resto do mês. Se isso é injusto, não sei se é injusto. Agora que é um bocado esquisito, pronto, também tinha que pensar um bocado mais sobre o assunto, sinceramente, não estou a pensar. Calma, antes de entrar aí na tua, um dos pontos que eu tinha pensado era efetivamente esse, e que isso aí vai muito no... em vez de trabalhar por horas. Não é isso, porque isso aí até já falámos. O problema é que, como discutimos nesse episódio, às vezes é difícil quantificar objetivos, e o que já se viu é que para pessoas, imagina, já se fizeram experiências em que se pôs pessoas a trabalhar assim, e no final de contas as pessoas não preferiram isso aí porque o número médio de horas que trabalhavam era superior às 40. Porque imagina, havia esse caso que era, dava-te esse objetivo, tu resolveste bem rápido, tu para a semana a vez de dar este objetivo, dou-te esse e outro, e depois já estás a trabalhar mais que as 40 horas, e pronto, as pessoas preferiam ter esse limite das 40, estás a ver? Ok. Estás a ver o que estás a dizer? É que os objetivos... Ok, mas o que eu estava a dizer era mais noutra perspectiva, que era do género. Das duas uma, ou trabalhas... Das duas uma não, imagina, uma pessoa tinha 8 horas para trabalhar, estás a ver? E o que... 8 horas por dia. Pronto, um engenheiro numa empresa tem 8 horas por dia. E vamos supor que o gestor de equipa pensou num trabalho para aquele engenheiro que é neste mês fazer este projeto. Pronto, e ele trabalha às 8 horas por dia. Se fizer antes, quando acabar começa outro. Se fizer depois, pronto, acabará um bocado depois. Enquanto que se as coisas fossem feitas de forma a que trabalhas o número de horas fosse suficiente para fazer o que tens para fazer, e ele dizia, ok, tens este projeto para fazer até ao fim do mês. Pronto, e o engenheiro faria esse projeto. O que tu me estás a dizer agora é simplesmente dar tarefas e não horas de trabalho. O que vai acontecer é que vais facilmente começar a explorar o trabalhor, né? Porque ele acaba essa tarefa e tu dás-lhe outra.
E vais também levar a que o trabalhador depois começa a enganar um bocado, muitas vezes, não é? É que já tem coisas feitas e diz que ainda está a fazer, que é para ter mais tempo livre e poder dedicar tempo a outras coisas. Eu não vou pegar nessa cena dos projetos que estavas a falar, porque nós, como o Chico já disse, já falámos muito sobre isso, porque acho que isso depois ia ser super subjetivo do quanto é muito difícil quantificar, porque imagina que dás esse projeto a uma pessoa e essa pessoa de facto tem mais alguma facilidade e demora já fez um 15 parecido. dias, ou já fez um parecido e depois dás o mesmo projeto à outra pessoa, um projeto do género, só como ela tem muito mais, não fez ou nunca trabalhou naquela coisa e demora 45 dias, então tem, em vez de para demorar nos 30 tem que trabalhar muito mais, isso é bem difícil. Yeah. Mas pronto, percebo, Diz. Não, continua. Não, eu acho estava que a dizer acho que não faz sentido, mas nós já falámos muito sobre isso na altura no episódio e convidamos desde já a ir a ouvir. Honestamente agora não me recordo do número, mas de certeza pelo título chegam lá facilmente. Exatamente. Eu diria, não sei, estava aqui a pensar numa proposta, não sei se faria algum sentido, porque por exemplo, que eu assim, acho que isto depois também ia depender um bocado do tipo de trabalhos, mas a grande maioria das pessoas trabalha se calhar em 2 blocos de 4 horas, imaginando que tem 1 hora de almoço. O que eu acho que pode acontecer muito é, assume-se que nessas 4 horas as pessoas são rentáveis às 4 horas. Isso é mentira. Ninguém consegue ser rentável 4 horas. Eu não só sei fazer o episódio novo. Só uma coisa, porque o período máximo de concentração do ser humano, já provado, o período máximo de concentração seguida é 50 minutos. Portanto, eu não sei 4 horas concentradíssimo. Pois, eu não sei se faria tipo. Não sei se seria interessante, por exemplo, fazer se calhar o maior número de horas no dia, ou seja, mas depois também traz alguns problemas. Obrigarias a pessoa a estar mais tempo na empresa, mas dando mais tempos livres dentro da empresa. Imaginando, se calhar faria com que a empresa fosse mais dinâmica e tivesse, por exemplo, mais coisas e se calhar até motivasse as pessoas houvesse mais ligação entre as pessoas dentro da empresa, mas pronto, depois se calhar também roubaria algum tempo de família pois, eu não sei se os trabalhadores não ficariam descontentes. Ia ser positivo. Só que é verdade, as 8 horas, se calhar tu se espremeres as 8 horas em termos de produtividade dá 4. Pois. No sim, final ou do isso dia. é 45% só. A cena Pronto, é que estás a ver. esse sistema de horas não é tipo, imagina, é que tem de haver uma maneira de tu contabilizares, tipo, dás um ordenado à pessoa, estás a ver? Eu acho que é um bocado por isso que existe esse sistema de horas, é que tu tens tipo de dizer, ok, 1 hora equivale a isto dinheiro do teu tempo que vale isto. E é mais, não sei, acho que é um bocado por isso, estou a pensar no momento, acho que é um bocado por isso que existe este sistema por horas e não passarmos a um sistema por objetivos, porque como é que tu ias quantificar aquilo que tens de pagar a uma pessoa? Pelo que ele produziu. Só para dar aqui uma... Só que isso depois já é subjetivo, mas pronto, já não vamos bater outra vez nisso. Só para dar aqui outro ponto de vista, que era a solução de, imagina, toda a gente trabalhar por part-time. Só que depois um ponto interessante é que, imagina, se eu te disser assim, olha, eu trabalho sempre em part-time, é mal visto pela sociedade. É tipo, esse gajo não trabalha. Imagina, podes ter 2 part-times que dá um full-time, mas tu dizes, eu trabalho em part-time nesse tempo. Então não estás a dar tudo, estás a ver? Então essa pessoa nunca vai subir e é mal vista, então também acaba por não ser uma boa solução. E honestamente, acho que isso até se calhar até é mais interessante a nível pessoal e que se calhar consegues ter uma experiência mais enriquecedora. Tipo, para a sociedade, para a economia seria melhor. Porque repara, terias sempre as pessoas a utilizar o tempo ao máximo. Se eu só preciso dar 4 horas, se calhar até conseguiam usar skills diferentes que se calhar não iam estar desgastadas e possivelmente num trabalho em que se calhar requerias muito as mesmas skills e que se calhar ao final de 4 horas já estás tão saturado que as últimas 4 já não rendes tanto porque esses skills que... Passa lá, imagina, ou um trabalho mais sentado à secretária e depois outro trabalho que é mais de interação com alguém ou whatever. Olha, por acaso nunca tinha pensado nesse aspecto. A cena é que imagina, pode haver trabalho... por exemplo, tu vais sempre... Tens 2 trabalhos. Imagina que vai haver um que tu curtes imenso, há outro que tu não curtes tanto. Pode haver sempre o risco de perder sempre mais tempo a trabalhar naquele que tu curtes imenso e acabas por prejudicar o outro, ou as horas de trabalho, ou a quantidade de esforço que metes no outro, porque acabas, curtes mais no outro, no primeiro, então vais sempre ter tendência para fazer aquilo. Outra solução que eu tinha pensado imagina, em vez de se considerar à semana, era ver a média.
em vez de ser 8 horas por dia, 40 horas por semana, é preocupar-se de garantir que, por exemplo, o trabalhador em média tem que fazer, ou tem que fazer 160 horas. Não quer dizer que as faça todas ao mesmo tempo. Imagina, este dia, pá, eu não tenho mais nada, certo? Mas provavelmente no outro dia, se eles me estão a pagar para eu fazer 40 horas por semana, é porque provavelmente eu tenho o meu trabalho total demora 40 horas a fazer. Exato. Se calhar não está dividido por 5 perfeitamente. É verdade. Isso é, e honestamente isso está mais perto do que é a realidade de fazeres, por exemplo, um projeto, ou tu de facto Exato. na altura em que está mais crítico, se calhar tens de trabalhar 10. Pá, mas numa altura em que esteja mais calma, se calhar 6 bastam. Pois é, pá, eu acho que esse sistema agora já não dá muito para discutir, mas eu acho que algo por aqui seria bastante interessante. É mais uma sugestão para um próximo episódio. Temos de Eu bater esse. Eu também acho que acaba a ser bastante Não. difícil de regular isso também, depois. Não, se tivesse um ponto, picas o Sim, ponto, sim. à entrada e à saída, dava para controlar. Pois, eu percebo, mas imagina, e se calculasse a média, por exemplo, ao final do mês, e naquele mês não tinha havido de facto muito trabalho e que Não. justificasse. Tens que compensar num ano, estás a ver? Compensas na métrica a seguir. Se não é no dia que compensas na semana. Se não é na semana, é no mês. Se não é no mês, é no ano. Sim, pá, vais ter que ter sempre ali algum tipo de. Não é threshold, mas tipo algum tipo. Não, pá, e onde tens que reparem fazer que- as contas no final. E assim, até era mais fácil, tanto para o trabalhador como para o empregador. Estás a trabalhar em média mais 40 horas, o empregador pode dizer, o trabalhador, opa, o trabalho que estás a dar não é justo para mim. Estás a trabalhar menos horas, opa, dás-lhe mais trabalho. Estás a ver? Consegues equilibrar. Sim, fazia imenso sentido. Pá, e aí, isso até faz. Pois. Pá, é uma cena que acho que não conheço nenhuma empresa que faça, mas para mim é tipo, Por faz acaso eu não bué sei. sentido. Tipo, dar E a tem que ser um liberdade. processo mais iterativo, não é? Acho que até as pessoas, se calhar Exatamente. um bom teste para alguma empresa seria dar tipo, pronto, essa liberdade aos trabalhadores de horário e fazer tipo um estudo para Exatamente. tentar analisar e depois realmente perceber se isso faria sentido. Pois. Acho que podia ser alguma coisa. Olha, já temos aqui uma ideia e nem sabemos. Tal. Bora, Carrasco. Daqui a uns Então, anos churrasquinho, faz- vá que eu estou aqui motivado para ganhar. Vamos à pergunta. Vamos embora. Então, epá, não é uma pergunta. Não, aliás, é uma pergunta que não é valer ainda. Alguém sabe quando é que foi lançado para o mercado o primeiro telemóvel? Posso tentar? Pode Vai, tentar. Não está a 92. valer esta não está a valer ainda. 98. 92. 98. Também dizia. Eu dizia. Puto, Não, eu dizia mais. Peraí, Eu telemóvel dizia- conta dizia aqueles menos. calhaus, né? Conta aqueles calhaus da altura. É aquele em que portátil. tu puxas a Primeiro cena para cima. telemóvel Da mala. Não, lançado ao 88, mercado. pai, 88. Eu dizia 85, pai. Até. Ok, o primeiro telemóvel foi lançado para o mercado em 1983, que se fosse isto tu estavas pertíssimo. Eia, como assim isto não vai contar? Eu não percebo Não, Não, mas espera lá. eu acho que tem que se agora gozar quero- com o... Tem que se Agora gozar com o quero Pedro que disse experimentar também qual é que é o- 98. 98. puto. 98 É, já mas tinha também- bué das cenas, puto. Também começaste com 92, Chico. Oh, tá Puto, bem, o mas... iPhone- O iPhone foi em Puto, acho que 92 para 2006, 98. puto. O iPhone foi em 2006, Percebo, o primeiro. Pá, o gajo não tem muita noção, não era disso? Vá, segue. Ainda por cima, Desculpa, não Pedro. eras vivo, já? Fui aqui ofensivo, mas foi na boa. Já agora, querem experimentar qual é que foi a primeira marca realmente a Motorola. fazer um... Nokia. Motorola, chego já. É, Já limpei. já limpou fácil. Ah, isto só conta. Ok. O que interessa é contar, meus amigos. Exatamente. E agora sim é a pergunta a contar. Isto os campeões dos treinos. Exato. Eu tinha visto digo num sítio qualquer, que se hoje em dia comprássemos um smartphone, tipo, aliás, quando os telemóveis são lançados para o mercado, nós comprássemos um smartphone com as componentes todas, ele custaria mais de €1.000.000. E eu pensei, ok, então, mas ok, quanto é que custa um telemóvel? Quanto é que custou o primeiro telemóvel na altura que ele foi lançado? Portanto, a minha pergunta é precisamente esta. O primeiro telemóvel a ser lançado em 1983 foi o Motorola Dynatac. E a minha Vinha pergunta numa mala, né? Ou não? Tipo todo calhauzão Não gigante. sei qual é que é o telemóvel, só tenho aqui lá descrito. Ok. Então, mas Agora pronto, é o a pergunta valor é- em dólares de preço Exatamente, o ao... valor em dólares. Ei! Isto já agora está arredondado às unidades. Carrasco, podes-me voltar a dar outra vez o coisa que disseste do 1.000.000? Se um telemóvel o quê? Um Pá, smartphone de hoje em Não dia. lembro o preço, mas tipo, hoje em dia, se comprasses um smartphone, aliás, nesta altura, em 1983, 1980, se tu comprasses um smartphone, as componentes e todos os elementos que o constituem, o smartphone ficar-te a um preço equivalente a 1 milhão e qualquer coisa. Uhum. Ok. Eia, puta, é que isso é mesmo daquelas perguntas. As perguntas ideais para isto. Que é aquelas perguntas que podes-me dizer 1 milhão,
Podes-me dizer 100 Calma, mil. calma, não. Podes-me calma. dizer O 10 telemóvel mil. não foi Podes-me posto à venda dizer por 1000. 1 milhão. Podes-me dizer 10. Vá, 10 euros não acredito. Mas Carrasco, podes-me. não é Já para está. dar para dizeres, mano. Não foi 1 milhão. Estou-vos a dizer que é o valor de mercado. Já está, já está. Posso dar esta dica. Foi o valor de mercado. Ou seja, Já está, Chico. Já está, Chico. Oh, já está, já. Olha, tem que contar com a inflação, que antigamente as coisas eram mais baratas. É. Eu já estou, eu pensei logo nisso. E a inflação já foi. Já, Pá, deve, olha, ter, já deve ter vou- ido para aí a quase 100%. Yeah. Ou mais. Ora. É pá, mas mesmo assim, não é que aquilo era mesmo uma cena de luz. Pois. Tens de dar um valor alto, mas também não tão alto. Ou então um valor Yeah, baixo, mas é então isso. também não tão baixo. Pá, olha. Já está. Ah, pá. Estou aqui indeciso entre no número. Vá. Se é um ou outro. Eu já estou inscrito o meu. Eu também. Está tudo. Pá, Está tudo. pode ser uma parvoíce, mas olha. enquanto Vai. quiserem mostrar. 1, 2, 3. 2, 3. Vamos mostrar todos. Aí eu Ora perdi bem, a cabeça. Eu disse Então 1900. disse 5 mil. O Chico disse 2 mil. 1999. Vá, disse Gostei. 2 mil. Não, disse Eu disse 400. 1990. Eu disse 2000. 400. Eu disse 400. E o Pedro disse 400. Pedro, eu quase que te dei a vitória a ti. Quase que ganhavas. Ah! Porque eu vi 4 mil. E o preço dele é rigorosamente 3.995. Portanto, tu com Ganhei! mais um zero tinhas ganho. Portanto, meu caro colega Diogo Rodrigues, ganhaste. Aquele que ele varreu. Bem, cara, bem. Vamos! Gloriosa vitória! Não, Estava eu tive quase a levar dizer que- capote. Estava quase a levar capote. O cão está a recuperar aos poucos. Muito bem. Como é que está os pontos então? Portanto, os pontos está. Eu tenho 4 pontos. 4 pontos. O Carrasco tem 5,5. O Chico tem 6 e o Pedro tem 5. Espera aí. Estes 4 já são a contar com o 2? Já. Ah. 4, 5, 5 e meio, 6. Está Exatamente. equilibrado. Já estou a voltar, calma. Isto agora eu não paro. Pedro, para a Pedro. semana já tremos. Já Não, tremos, já está tremos. tranquilo. Para a semana. Para a semana sou o moderador. Não sei. Pronto, olha, se for. Tem que fazer uma com que eu não ganho, senão o gajo apanha. Olha, Por mas outro foi uma lado, boa. se vocês ganham, começam a fugir muito. Mas Carrasco, foi uma pergunta gira, que eu estava Boa quase, pergunta. a pôr 10 mil, mas depois reformulei aqui um bocadinho. Bem, eu estava longíssimo. Quase. Estava longíssimo. Estás a dizer que são mais, foi mais barato que os telefones hoje em dia, caraças. Epá, Tipo, pois. muitos telefones hoje em dia. Olha, foi o que eu achei, pronto. Pronto. Então vá, pedimos a conta, né? Estava na cabeça. É verdade. Vamos a continha. Então vá, pessoal. Até para a Até à semana. próxima. Recomendo muito verem aquele documentário. Acho que é importante. Como vocês já Acho que é perceberam. importante. Acho que é Pela- importante toda a gente estar a par disto. E quanto mais gente estiver a par disto e consciente. Pelos mini monólogos do Pedro neste podcast. Pois foi, Acho peço que desculpa, perceberam como Psiquei. o quanto ele gostou do. Olha, eu também vou ver e depois acho que já se aperceberam que isto deve voltar ao podcast este tema. Psiquei. Também acho que sim. Mas já agora, aquilo não traz bem nada de novo, simplesmente é muito factual e materializa bem as ideias que já haviam sido discutidas aqui e provavelmente noutros sítios. E pronto. Tchau, tchau. É isso. Tchau, tchau. Até para a semana. Tchau, tchau.